Vamos à palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim. Bom, para dar contexto, vamos ler a partir do 10, mas aí o 10 sem o 9, então vamos ler a partir do 7, em nome de Jesus, amém? Aleluia, é Bíblia, né, gente? Vamos ler tudo aí que é uma benção, aleluia. Vamos do 1 em diante, vamos, em nome de Jesus, aleluia. Vamos do 1 em diante. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Senhor Jesus, nós queremos agora receber de Ti uma porção agradável, boa e perfeita. A Tua santa palavra diz que no princípio o Senhor era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreender a luz. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali está a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, abrimos o nosso coração. Senhor, nós carecemos da Tua ajuda, nós carecemos do Teu mover. Senhor, o homem não pode fazer absolutamente nada, mas nós sabemos que em Ti, Senhor, tudo é possível àqueles que creem. Que agora o Senhor transforme essa palavra em revelação, e o Senhor introduza agora essa palavra no coração de cada filho e de cada filha, e que assim seja para a glória do Teu nome. Que saiamos daqui aprimorados, melhorados e transformados. O que queremos, Senhor, é viver a Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Aquilo que é humano, natural e terreno, que isso tudo caia, desapareça, e aquilo que é celestial, excelso e divino, que isso se levante no nosso meio. Que Tu, Senhor, sejas o centro, e a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quando falamos sobre Deus, em uma conversa com um amigo, em uma circunstância, não em um ambiente religioso, quando você vai falar de Deus para alguém, geralmente as pessoas são receptivas a falar, a uma conversa sobre Deus. São poucas as pessoas que têm restrições com relação à existência de Deus, por exemplo. A maioria das pessoas, quando falamos de Deus, elas sabem que Deus existe, não duvidam com relação à existência de Deus. Alguns não são submissos ao Senhor, alguns não são entregues à verdade e à vontade do Senhor, mas sabem que Deus existe e tem a sua vida alheia à vontade de Deus. Todavia, são pessoas que creem que Deus existe. São pouquíssimas pessoas que se furtam desse conhecimento, de saber que Deus realmente é Deus e de dizer que Deus existe. Agora, quando nós vamos falar sobre Jesus, a história muda. Quando nós vamos falar sobre a existência de um Deus homem, a existência de um Deus encarnado, a história muda. Quando você fala sobre Deus, as portas quase sempre estão abertas, porque existem várias razões para que as pessoas creiam em Deus. Pelo Evangelho eterno, que é a contemplação, pela natureza. Tem gente que não... Nós estivemos agora
em um período sabático, né, de férias, em uma praia, e o lugar é um oásis de surfistas. Então todo lugar que você vai tem um cristal pendurado, tem uns desenhos místicos, e quando você vai falar com as pessoas, todos eles que a gente conversou, eles citam o Criador. Eles saem de manhã, vão para a praia, sentam lá naquele lugar maravilhoso, preservado, e eles creem que foi uma força que criou aquilo tudo. De outra maneira, eles não estão dizendo que não foi Deus, mas na linguagem deles tem um Criador, tem alguém que formou isso tudo. A palavra de Deus no Salmo 19 vai dizer que é possível conhecer a Deus olhando para a natureza. Salmo 19 vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. Quando você olha para os céus, esses céus que a gente vê, eles estão declarando a glória do Criador. Um dia mostra sabedoria, outro dia, uma noite faz relação com outra noite, diz a palavra. Não há linguagem nem fala aonde não se ouça a voz do Senhor. Então, por toda a terra, por onde nós olhamos, existe ali uma porção de revelação, uma porção da assinatura do nosso Deus, falando que Deus é o Criador. Algumas pessoas não chamam Deus de Deus, mas sabem que no fundo alguém criou. Nós que conhecemos a Deus, nós que nos entregamos a Ele, nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Mas quando nós que conhecemos a Deus vamos falar do Filho de Deus, a coisa muda. Quando você vai falar sobre Jesus, as restrições começam. Quando você vai falar que Jesus foi o Filho de Deus na terra, aí muitas barreiras começam a se levantar. Porque para as pessoas é muito difícil crer que Deus que criou os céus e terra, Ele conseguiu entrar num corpo humano e viveu entre nós. É difícil crer, sobretudo para aqueles que viveram naquela época, que eram contemporâneos de Jesus, crer que aquele Jesus, filho de José, filho de Maria, era Deus. Os próprios irmãos de Jesus tiveram essa dificuldade. Tiago era irmão de Jesus, e o texto sagrado vai dizer que eles não criam no Senhor. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Agora, depois que Jesus subiu aos céus, depois, se você tiver tempo, abra lá a carta de Tiago. Vai lá no Novo Testamento e leia o que Tiago escreveu. O que ele fala sobre a fé, o que ele fala sobre a prova da fé, o que ele fala sobre Jesus. E aí ele não chama Jesus de seu irmão, porque ele era irmão de sangue, ele nasceu na mesma casa, eles tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, ele nasceu no mesmo ambiente, mas ele não chama o Senhor Jesus de irmão, ele chama o Senhor Jesus de Deus, ele chama o Senhor Jesus de Senhor. E por que isso? Porque depois que o Senhor sumiu, depois que ele saiu do corpo e os milagres continuaram a acontecer, aí de maneira mística ficou mais fácil de acreditar que aquele homem que andava na terra era Deus. E se nós, gente, que estamos caminhando com o Senhor, não tivermos argumentos suficientes para provar a nossa fé no Jesus, homem que é Deus, em alguns momentos até a nossa fé fica abalada. Em alguns momentos não é apenas para comprovar que Jesus é, mas é para provar que Jesus é na nossa própria vida. Por isso nós devemos ter um pleno conhecimento sobre Jesus, um pleno conhecimento, ou conhecer o máximo possível que pudermos, para que a nossa vida seja uma vida baseada nas verdades de Jesus e não nas opiniões alheias. No dia mau, o que vai nos sustentar não é o que nós sabemos sobre economia, sobre a política, não. No dia mau, o que vai nos sustentar é o quanto nós sabemos sobre Jesus. E Jesus é Deus. Deus, quando enviou o seu Filho, Ele deixou para nós um documento, um dossiê. Esse dossiê contém todas as verdades sobre o seu Filho. Deus, para provar à humanidade que o seu Filho, Jesus, era o Cristo,
Ele criou um documento, ele criou uma carta, ele criou uma série de mensagens para explicar e provar que Jesus era homem, mas era Deus. A Bíblia Sagrada é esse dossiê. Algumas pessoas olham para a Bíblia e acham que é uma coletânea de livros desconectados. Quando começam a ler ali em Gênesis, começam a ler o Pentateuco, vêm os primeiros livros da Bíblia, Números, e vão vendo a história do povo de Deus, parece que ali está apenas falando sobre a história. Parece que ali está contando apenas a história de um povo e da relação de Deus com esse povo, mas não. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, aponta para uma mesma pessoa e conta uma só história, a história do Filho de Deus, Jesus. Certa vez os discípulos, eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. E quando eles estavam indo decepcionados, tristes, porque Jesus acabara de falecer, Jesus acabara de ser crucificado. Eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel, que Jesus fosse alguém que se levantasse como um governo político e virasse a mesa e libertasse o povo da opressão romana. E Jesus, quando veio, não fez isso. Ele não fez uma revolução com armas, uma revolução política. O que Jesus fez foi uma revolução na mente e no coração das pessoas. E alguns esperavam ardentemente que Jesus tomasse um mover, fizesse um rompante nesse aspecto. E quando Jesus morre, depois do terceiro dia, no terceiro dia, diz a Bíblia, 2 discípulos saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús, eles estavam saindo. E no caminho, o Senhor Jesus, que havia morrido na cruz do Calvário para nos salvar, o Jesus homem que foi morto na cruz, mas que no terceiro dia tinha dito que ressuscitaria, nesse terceiro dia, ele se apresenta no meio, entre esses homens. Eles vão pelo caminho e Jesus se apresenta a eles, em outra forma, diz o texto, em outra maneira. Jesus se apresentou a eles e eles não o reconheceram. E eles vinham falando sobre Jesus no caminho. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando pelo caminho? E eles olham para Jesus e dizem: és tu o único forasteiro em Israel? És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceram nesses últimos dias? E Jesus, como quem não quer nada, como se não soubesse do que tinha acontecido, ele perguntou: quais coisas? E eles disseram: o acontecimento sobre a morte de Jesus. Nós o considerávamos um grande profeta, ele era poderoso em palavras e em sinais, mas ele foi morto e crucificado. Nós achávamos que ele era o Cristo, mas ele morreu. Eles estão contando isso para Jesus e Jesus está falando com eles. Só que eles não percebem que é Jesus. E aí eles vão contando a história. E no meio do caminho eles dizem: se bem que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado. E eles dizem: e hoje já é o terceiro dia. Enquanto eles estão falando, Jesus só escuta. Quando eles param, Jesus começa a falar. Assim é na minha e na sua vida. Enquanto estamos falando, enquanto estamos lamentando, enquanto estamos murmurando, enquanto estamos tristes, enquanto estamos falando, o Senhor aguarda. E quando decidimos parar de falar para ouvir, aí os céus se movem em nosso favor. As escamas caem dos olhos e nós começamos a entender profundamente o que Jesus tem e o que Jesus é. Quando nós reclamamos, nós estamos andando para trás, retrocedendo. Quando nós clamamos, nós andamos para frente, nós profetizamos, nós olhamos para o futuro. Agora existem momentos que não é para reclamar e nunca deve se reclamar, e existem momentos que não é nem para clamar, tem momentos que é só para ouvir. Certa vez os discípulos estavam no alto da montanha, e eles viram descendo numa nuvem gloriosa Moisés e Elias, e eles começaram a falar com Jesus. E então Pedro viu aquela cena e disse: Senhor, que bom que a gente está aqui, nós vamos construir 3 barracas.
É mais ou menos o que a gente vai fazer amanhã, construindo as barraquinhas. Pedro queria construir barraca para ficar ali, ele não queria mais descer. Ele viu aquele ambiente, ele falou: aqui é que a gente vai ficar para o resto da vida. E aí, do alto, não foi nem Jesus quem falou, do alto vem uma voz bradando e diz: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Pedro está falando e Jesus está quietinho. E o pai fala: Pedro, na presença do filho, na presença de Deus, quem deve falar é Deus. Na presença do Senhor, uma vez que você entrou no Santo dos Santos, esse lugar vai te dar respostas. Você não precisa nem questionar, você questiona antes para tentar entrar. Uma vez que está na presença, apenas abra o ouvido e o coração, porque Deus vai te responder de maneira profunda. Voltando ao trajeto dos discípulos para Emaús, quando eles param de falar, Jesus começa. O texto diz que Jesus começa a explicar para os discípulos tudo o que havia nas escrituras escrito sobre ele, falando desde Moisés, os salmos e os profetas. Jesus estava dizendo que haviam coisas escritas sobre ele que foram escritas por Moisés no Velho Testamento. Lá em Gênesis tem coisas que falam sobre Jesus. Em Êxodos tem coisas que falam sobre Jesus. Na Bíblia inteira, nos Salmos, nos profetas, tudo aponta para Jesus. Agora, no Novo Testamento está escancarado. No Velho Testamento era uma sombra. E Jesus vai ministrando com esses discípulos e vai falando com eles sobre as coisas que ele devia sofrer e de tudo aquilo que estava escrito na palavra sobre ele. Quando eles estão chegando perto da casa, já é de noite, o lugar é ermo e o Senhor Jesus vai passando direto. E eles pegam Jesus e dizem: não, Senhor, por favor, não vá, fique conosco. Porque uma vez, mesmo que não reconhecendo quem Jesus era, eles sentiram algo do lado de dentro, sabendo que aquelas palavras vinham de Deus. E é assim que algumas vezes acontece comigo e com você. Você está num ambiente que talvez não conheça a pessoa que está ministrando, não conhece a pessoa que está falando contigo, mas quando vem de Deus, algo aqui dentro muda. Quando vem de Deus, algo aqui dentro vira. Quando é de Deus, você sabe, porque o teu espírito comunica com o Espírito de Deus, clamando: Abba, Pai. Quando o Pai fala, a gente sabe, é Deus falando. E os discípulos perceberam: olha, nós não sabemos quem é esse forasteiro, a gente nunca o viu, mas é o seguinte, o que sai da boca dele está queimando o nosso coração. Não vamos sair da presença dele, vamos trazer ele para dentro de casa. Uma vez que você entende a fonte que está te abençoando, nunca mais se afaste dela. Uma vez que você entende que alguma coisa está acontecendo de bom da parte de Deus na sua vida, não rejeite, não se afaste, fique grudado, se possível, leva para casa. A presença de Deus que está aqui é essa presença gloriosa que não vai ficar aqui. Quando nós formos embora, ela vai conosco para nossa casa. E aí Jesus entra. Jesus começa a compartilhar com eles na casa e eles servem uma ceia para Jesus. E Jesus pega um pão. E quando Jesus parte o pão, diz o texto, os olhos deles se abriram. E eles entenderam que aquele que estava ali era o Cristo, era Jesus, era Deus, o Verbo de Deus em corpo, o Verbo de Deus encarnado. Ele tinha sido morto, mas agora estava vivo. Foi no partir do pão que eles identificaram: esse aí é Jesus. Todas as vezes que você compartilha do que Jesus te deu, as pessoas sabem que Ele é que está na tua vida, é Ele que está fazendo, é Ele que está no lugar, é Ele que está no ambiente. Quer ter revelação? Parte, divide, compartilha. Você compartilha e Jesus vem rasgando, dizendo: sou eu. Quando os olhos deles se abriram, o Senhor então sai da presença deles. E quando o Senhor sai da presença deles, algo ficou. O corpo físico foi embora. A imagem, a visão, o arrepio foi embora. Mas o que ficou?
Ficou dentro daquela casa uma convicção que nunca mais saiu. Eles começaram a dizer um para o outro, dizendo: olha, não nos ardia o coração pelo caminho, quando ele vinha nos pregando a palavra? Jesus foi embora, mas o coração aquecido ficou. O calor da ministração não se apagou. A presença física foi, mas a presença espiritual ficou para eles para sempre. E aí sabe o que eles decidiram fazer? Uma vez aquecidos, uma vez tocados pelo fogo, uma vez vivendo a promessa, uma vez tendo revelação, uma vez entrando em contato com Jesus, sabe o que eles decidiram fazer? Sair de casa e fazer todo o caminho de volta e voltar para Jerusalém, aonde o Senhor Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você vai viver a plenitude da promessa de Deus. Agora não começa a promessa sem aguentar o tranco em Jerusalém. Jerusalém nessa época era um lugar extremamente hostil. Tinha um doido chamado Saulo que estava prendendo todo mundo, mandando matar, estava uma tragédia. Os cristãos foram espalhados para tudo que era lado, só sobrou os apóstolos em Jerusalém. Perseguição. Só que Jesus disse o seguinte: fiquem em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, vocês vão receber a promessa que de mim vocês ouviram, mas que foi feita pelo Pai, e vocês serão revestidos de poder. Havia um poder esperando para cair sobre a vida de cada um daqueles discípulos, e então, depois desse revestimento, eles iriam viver a promessa. Agora a promessa ia começar em Jerusalém. Deixa eu te dizer, meu irmão, deixa eu te dizer, minha irmã, não fuja do lugar da tua promessa. Ainda que tenha perseguição, ainda que tenha luta, não fuja de Jerusalém, porque é exatamente aí, na tua Jerusalém, que o céu vai se abrir, o Espírito vai te encher, vai te revestir de autoridade, e depois disso um grandioso mover vai acontecer. A tendência humana é que na hora da perseguição a gente corra, na hora da perseguição a gente diga: o ambiente está pesado, a cidade está pequena, a casa está pequena demais, eu vou embora. Quem é de Deus, a palavra diz que o maligno não lhe toca. Lá no teu trabalho você vai resplandecer pela glória de Deus, e lá naquele lugar você só vai sair quando o tempo acabar, e quando acabar, sacode a poeira, não fica chorando, Deus tem uma porta aberta para você te esperando, em nome de Jesus. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Os discípulos tiveram essa revelação: é Jesus. A grande parte das pessoas tem dificuldade de aceitar que o Jesus homem era Deus. Aceitar que o verbo que se fez carne continuava sendo Deus. Quando você vai ver a Bíblia, meu irmão, você vai ver que ela é realmente um dossiê. Algo que o pai escreveu para dizer: olha, esse menino aí é o meu filho. Esse menino que andou entre vocês e que cresceu e que fez sinais e maravilhas, ele é Deus. E como Deus fez e quais as ferramentas que Deus usou nesse dossiê para comprovar que Jesus era Deus. Quando nós queremos falar de alguém que é bom, que é excelente no que faz, o que nós usamos para avalizar, para balizar essa afirmação sobre alguém, são os seus dons, são as suas capacidades construtivas, são as suas habilidades, é aquilo que a pessoa faz de bem, o que ela faz de maneira excelente, é isso que nós relatamos, é isso que a gente vai escrever para alguém quando a gente quer dizer que aquela pessoa é boa. Quando nós queremos dizer que alguém é influente, que alguém é poderoso, o que nós relatamos, o que nós gravamos, o que nós grifamos, é quando aquela pessoa está no seu estado de execução plena do dom e o poder que ela tem é emanado.
É assim que nós fazemos. Agora Deus, quando vai mostrar que o Filho dele era Deus, que Jesus era o Cristo e o Salvador, Deus usa uma outra técnica. Incrível. Quando você vai ver o Novo Testamento, você vai ver que os evangelistas, eles se concentraram em dois temas. Eles começaram a falar sobre Jesus e descrever sobre Jesus na sua parte humana, genealógica, a árvore genealógica de Jesus. E de outra maneira eles começaram a escrever sobre o ministério de Jesus. E para provar que Jesus é Deus, eles falaram sobre os milagres. Porque milagre é coisa que homem não faz, milagre é coisa que só Deus faz. E aí João vai dizer o seguinte: se todos os milagres que Jesus fez em vida, em corpo, em carne, como homem, fossem escritos, não haveria lugar no mundo para guardar os livros. Jesus era uma bomba de poder ambulante. Quem olhava para ele saía curado. Quem passava no ar que ele passava saía transformado. Quem pisava na terra que ele pisava saía liberto. Era uma bomba. Agora o pai, quando vai escrever sobre o filho, porque você sabe, a Bíblia é a carta de Deus sobre o filho. A Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus. Quem é que inspirou? Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem são os escritores? Os homens inspirados por Deus. Então a Bíblia fala de Jesus, do Filho, e o autor da Bíblia é Deus. Deus fez um dossiê sobre o Filho. E esse Filho que por onde passava era uma bomba de poder, quando o pai vai escrever sobre ele, sabe o que o pai faz? Para provar que o Filho é Deus? Ele escolhe 37 milagres. E esses 37 milagres o Espírito Santo inspira os escritores. E aí você vai ver um Jesus que era uma bomba com apenas 37 milagres escritos. Tirando a ressurreição e a sua assunção aos céus, sobram 35. Os teólogos ficam divergindo se isso era milagre ou era sinal. Enfim, vamos arredondar e botar para 37, para ficar bonito. Em 3 anos e meio de um ministério explosivo, que o próprio Deus disse: se eu mandasse escrever tudo, eu tinha que tirar vocês da terra e botar vocês em Marte, porque a terra seria só de livros sobre o meu filho. Agora esse Deus, quando escreve sobre o filho, manda colocar apenas 37 milagres. Por quê? Já parou para pensar? Deus, quando vai falar sobre o filho, ele usa uma outra linha. Diferente de nós que queremos mostrar o poder que temos, a autoridade que temos, o recurso que temos para mostrar quem somos, Deus, para mostrar quem o filho era, fez diferente. Deus botou ali uma pequena parte de milagres e uma parte enorme sobre a humanidade do Filho. A maior prova de que Jesus é Deus não foram através dos milagres. Estes milagres, diz a Bíblia, foram escritos para que vocês creiam e crendo tenham vida através do Filho. Agora, o que prova que Jesus é Deus, a maneira de Deus falar que Jesus era o Filho para nós, foi escrevendo de maneira longa sobre a humanidade de Jesus, sobre o Jesus homem, sobre o Jesus que sofreu problemas como eu e você, que teve uma vida natural como eu e você, que enfrentou dilemas e provações como eu e você. E foi nessa área que Deus disse: é através do comportamento dele como homem que vocês vão ver que ele é Deus. Vamos lá. O comportamento do Jesus homem. Filipenses 2:5 vai contar que o Senhor estava nos céus com Deus, e atributos, atitudes que ele tinha lá com o Pai. E nesse mesmo texto, na sequência, vai dizer quais são as atitudes desse Jesus aqui na terra.
É um texto híbrido que fala sobre a eternidade e atitudes de Jesus lá na eternidade e sobre a parte terrena, humana de Jesus e as suas atitudes aqui na terra. O texto começa dizendo: de sorte que haja entre vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Qual foram as atitudes? Primeiro, o qual sendo Deus, olha o que o pai manda escrever sobre o filho. Relata logo que ele é Deus para não deixar dúvida. Relata logo que ele é o meu filho, para que quando começarem a ler não tenham dúvida. Quem chega até Jesus chega ao Pai. Foi Jesus quem disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou Deus. Agora a parte das atitudes de Jesus que nos convencem que ele é Deus enquanto homem. Ele era Deus, diz o texto, mas não achou que ser igual a Deus era algo ao qual ele deveria apegar-se. Olha a primeira atitude de Jesus na eternidade. Não existe nenhum título maior, meu irmão, nenhum adjetivo maior para alguém do que Deus. Não existe. Você pode ser bom, ser rico, ser bilionário, ser inteligente, qualquer adjetivo fica abaixo de Deus. Não existe outro. Jesus tinha esse título, Deus, mas não achou que ser igual a Deus era algo ao qual ele devia apegar-se, diz o texto. A primeira atitude humana de Jesus, e que nos impacta e que mostra que realmente ele é Deus, é que ele não se apegava a títulos. Para viver o propósito do Pai, ele não se apegou aos títulos que ele tinha e que poderia ter. Vamos ser sinceros, gente, se tem uma coisa que a gente gosta é de um títulozinho. Os mais competitivos gostam mais, os outros assim que não são tão competitivos gostam menos, mas todo mundo gosta de ganhar um títulozinho. Como você toca bem, hein, irmão? Sabe o que é isso? Rótulo, título. Agora existem alguns títulos que a gente não gosta. Desempregado, por exemplo, é um título que incomoda, porque mexe na nossa estrutura, porque não é bom, mas é um título. Esse texto vai dizer que Jesus não se apegou ao título de ser Deus, mas não se apegou a nenhum outro título, nem bom e nem ruim, porque ele sabia quem era, filho de Deus. Você pode estar desempregado, você não é uma desempregada ou um desempregado. Você está num momento financeiro difícil, você é filho de Deus e acabou. Na vida natural de Jesus, ele foi dando aula quando as pessoas queriam dar título a ele. Certa vez ele estava em um lugar e a multidão se aproximou dele. Eram cerca de 5.000 homens. No momento em que ele vai multiplicar pães e peixes, ele chama Filipe e diz: Filipe, aonde nós vamos comprar pão para essa multidão? Filipe olha para Jesus desesperado e diz: Senhor, o Senhor não está passando bem. O Senhor é uma multidão. E o Senhor sabe que o pouquinho que coloco na bolsa o Judas tira. O Senhor sabe, não sabe? O ministério não tem recurso, Senhor. E ainda que a gente fosse comprar 200 denários significa 200 dias de trabalho, era o salário de 200 dias, mais de meio ano trabalhando. Não ia dar para dar um pouquinho de pão para cada um. Essa foi a resposta de Filipe. E aí o texto diz que Jesus perguntou só para testar ele, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Toda vez que Jesus nos faz uma pergunta, não é porque Ele quer uma resposta, uma ajuda nossa, não. É porque Ele quer nos fazer entender, ou que a gente sabe, ou que a gente não sabe. Quando não sabemos, Ele ajuda. Quando sabemos, Ele encoraja. Porque tem coisas que você já sabe que tem que fazer. E aí Ele está dizendo: vai minha filha, eu sou contigo. Agora tem coisas que você diz: Senhor, eu não sei se é para a direita ou para a esquerda. Então Ele vai te ensinar, fica parado aí, não te move. Ele vai te dar uma instrução clara para você se mover debaixo da palavra de Deus. E aí depois de dar essa aula vem André. Porque sempre tem alguém que está ligado no que os outros têm, já viu? Sempre tem alguém que sabe de alguém que sabe fazer alguma coisa que a galera não sabe.
Estamos precisando de tal coisa, o fulano de tal lá sabe fazer. Esse era o André no time. Ele sempre sabia de alguma coisinha que podia contribuir. E aí ele trouxe um menino. Senhor, tem aqui um abençoado, seguria top. No meio de 5.000 famintos, ele conseguiu guardar 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes a gente tem só um pouquinho de recurso. E o negócio, a dificuldade é enorme. E já que a gente tem só um pouquinho, e a dificuldade é enorme, vamos desprezar o pouquinho, né? Ei, guarda o pouquinho que Deus te deu, porque é com esse pouquinho que o milagre grandioso vai começar. Não despreze o que Deus colocou na tua mão. Hoje pode ser apenas uma ministraçãozinha, hoje pode ser apenas um convite, hoje pode ser apenas um tocarzinho. Ei, é Deus, guarda esse pouquinho, porque ao muito o Senhor te colocará. Eu fico pensando, que gurizinho top, hein? 5.000 pessoas com fome e ele conseguiu guardar os 5 pães e os 2 peixinhos. Obviamente que ele não anunciou. Não saiu dizendo, galera, eu tenho, vocês não têm. Mas guardou, preservou. E no momento adequado colocou na mão certa, na mão do Senhor. O Senhor multiplica os pães, os peixes, entrega na mão dos discípulos. Os discípulos começam a partir. E começa um rebuliço, e começa a mover, e todo mundo come, e sobram 12 cestos cheios, diz a palavra. Aqueles discípulos que estavam vazios, agora cada um saiu carregando um cesto cheio do que sobrou, porque essa é a medida do Senhor. Talvez agora você está na medida calcada, que é dizer, é uma medida calculada. Você trabalha, recebe e dá na tampa. Você diz, ai meu Deus, mais um mês, graças a Deus. Mas assim não dá nem para respirar um pouquinho a mais, senão acaba tudo. O primeiro módulo do Senhor é a medida calcada. É no cálculo, é na tampa. Aí depois é calcada, mas vem o tempo da sacudida. Sabe qual é a medida sacudida? No sábado nós vamos ter a festa aí. Aí vai ter pipoca. Imagina um saquinho de pipoca assim. Aí o pipoqueiro que é generoso, ele bota, né? Bota calculado na tampa. Aí depois o que ele faz? Ele dá aquela batidinha no saco, sabe como é que é? Aí ela dá aquela murchada. E aí o pipoqueiro que é top, abençoado, tem o Espírito de Deus, o que ele faz? Ele mete aquela última por cima que transborda. Você pode estar no tempo que a tua medida está sendo calculada. Mas o Senhor vai sacudir e daqui a pouco vai ser transbordante para a glória de Deus. Te prepare, seja fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor te colocará. Aí as palavras do Senhor sobre a forma como Ele age, sobre a forma como Ele atua. Nesse texto nós vamos vendo o Senhor Jesus no meio do povo, multiplicando pães, peixes, todo mundo satisfeito. Sabe o que o povo decidiu fazer? Um povo faminto na mão de Roma, um povo faminto de opressão. Quando Jesus multiplicou e deu comida para todo mundo, eles decidiram, agora é a hora, vamos eleger esse cara como nosso rei. E o texto diz que queriam eleger Jesus, colocar Jesus como rei à força. Um títulozinho de rei não vai mal, né? Vamos dizer, sim, poxa, rei, governar sobre as pessoas. Quando foram colocar Jesus como rei à força, quando foram dar um título para ele, sabe o que ele fez? Deixou todo mundo para trás, subiu a montanha e foi aos pés do Pai, e lá ficou orando até que todo mundo sumisse. Porque ele tinha um entendimento, os títulos humanos que vão me dar não vão me tirar do foco, eu vou correr para a promessa de Deus para a minha vida e acabou. Quem se apega a títulos tem dificuldade de viver o novo de Deus. Aqueles que se apegam ao título de um emprego formal, carteira assinada, o cara quase cola assim a carteira dele assinada num quadro em casa. Conseguir, e meu irmão, é uma bênção. É uma bênção ter segurança financeira, é uma bênção ter o trabalho, é uma bênção, mas não se apega a isso, meu querido. Se apegue a Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé. Porque quem se apega nisso vai viver uma vida inteira, quem sabe abençoada, firme, olha, vai ser uma bênção. Mas nunca viverá uma experiência de ser dono da sua própria empresa.
Porque o apego ao título de funcionário e de empregado o impede de ousar ser um dia um empreendedor. E quem sabe o Senhor te chamou para empreender. E esse trabalho é apenas para ganhar um recurso, mas você não vai se apegar a esse título, você não vai se apegar a essa carteira assinada, você não vai se apegar a esse pequeno projeto. Se Deus te chamou para empreender, meu irmão, o título quem vai te dar é o Senhor, Ele já te deu, filho, o resto é correr atrás da promessa de Deus. Então, gente, parece simples, mas é complexo, porque os títulos nos atrapalham demais. Às vezes nos relacionamos com pessoas que a gente sabe que não vai dar certo. São relacionamentos afetivos, namoros, que a gente começa dizendo, meu Deus, é uma benção, é uma benção. Não é uma benção, né? Tá difícil, né, mãe? E o Senhor dizendo, eu não mandei namorar, não falei nada, falei. Pois é, Senhor, mas assim, bem que o Senhor podia mudar o coração dele, o coração dela. Ô, Senhor, dá uma forcinha, eu não gosto de ficar sozinho não, Senhor. E aí o título de que está namorando, meu Deus, agora teve dia dos namorados, aí faz festa, como é que agora vai dizer que não namora mais? Esse título apega, e aí vive sofrendo. Tem Deus, glória a Deus, segue em frente, é projeto do Senhor, até o casamento, até a eternidade, aleluia. Mas se não tem, te desapega desse título, porque Deus tem algo poderoso para a tua vida. Gente que se apega a títulos profissionais. Me lembro que a minha maior experiência, o que destravou a minha vida, foi quando Deus arrancou de mim o título que eu mais gostava. Profissionalmente eu sempre trabalhei como técnico, sempre estive na frente de equipes, eu era o treinador, eu era o manda-chuva. E aí um dia, do nada, no auge da minha carreira, fui lá para uma reunião com os patrocinadores, com os gestores do time, e fui cheio de razão, com um monte de reivindicações. E aí comecei a falar, e eles deixaram eu falar, e no final eles disseram, então, a gente não quer mais contar com os seus serviços. Falei, quê? Não brinca. Eu ganhei no passado, e eles levaram meia hora para me convencer que eles estavam me demitindo. Aquilo ali para mim foi tipo, meu Deus, eu vou morrer. Porque era o meu título. E quando eu saí da porta assim da sala, eu não sei se eles já tinham contado para o irmão do lado de fora, só pode. Mas quando eu saí, vem um camarada e me gruda pelo braço assim, preciso falar contigo. Eu falei, cara, eu não quero falar com ninguém hoje, pode ser outro dia. Não, tem que ser agora. Atravessamos a rua, ele me levou num café, ele falou assim, olha, eu estou sabendo que você perdeu o emprego. Eu digo, meu Deus, que humilhação, já contaram para todo mundo. E ele falou, mas eu conheço o teu potencial, e não sei o quê. E aí deu uma enchidinha no meu ego, eu digo, esse cara até que é gente boa, né? E aí ele falou assim, eu queria que você trabalhasse para mim. Eu falei, como? Então, você pode ser o preparador físico. Eu falei, no meu coração, eu sou treinador, eu sou o técnico, o cara quer me rebaixar de cargo. Mas é um absurdo, apegado ao título. Aí passou uns 5 dias, uns 10, uns 15, as contas começaram a vir. Eu pensei, bom, assim, Senhor, acho que eu vou aceitar esse emprego, mas é temporário, depois eu volto para a minha função, para o meu cargo, para o meu título. E aí comecei a trabalhar de auxiliar, carregando bola para o irmão, enchendo copo de água dos atletas. Comecei a aprender uma outra função. E pasmem, foi através desse emprego, sem um título, que o Senhor me levou para começar a rodar o Brasil e conhecer os lugares que depois eu ia voltar para pregar a palavra de Deus. Talvez você está aqui apegado a um título bom ou ruim, e Deus hoje veio aqui para quebrar esses títulos e dizer, o maior título do universo você já tem, filho e filha de Deus. Aí Jesus segue, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se. Olha a atitude do Jesus humano, olha a atitude do Deus homem. Uma outra coisa que nós gostamos muito como seres humanos é de algo que nos insufle, que nos inflame, que nos enche, que nos faça crescer.
Agora, como é difícil passar por situações onde a gente tem que se esvaziar. Como é difícil para nós, seres humanos, reconhecermos, por exemplo, os nossos erros. Que é murchar a bola e ir lá e dizer, olha, eu errei, me perdoa, foi mal. Como esse tipo de sentimento e de atitude é completamente antagônico à nossa natureza caída. E o Jesus, Deus, o Jesus homem, ele esvaziou-se, diz o texto. Esvaziar-se, gente, é algo tremendo, porque começa dizendo o texto que ele se esvaziou. Ele não precisou que alguém o comprimisse ou o afetasse, não, ele decidiu, eu vou ser humano e vou me esvaziar para entrar no mundinho deles. Casamentos, relacionamentos interpessoais, sociedades que a gente faz, a maioria dos conflitos acontecem por conta do ego inflamado. A maioria das situações que a gente entra de litígio, de peleja, de contradição de um com o outro, está baseado lá no fundo por conta de um ego insuflado. E Jesus conseguia passar por todos os ambientes sem gerar conflito. Ele era o príncipe da paz, as pessoas brigavam por causa dele, mas ele não brigava com ninguém. E aí esse Jesus que é Deus está dizendo, eu fui humano, fui homem e consegui realizar, vocês também podem. Quando você vai ver a história da humanidade, a humanidade passou por pelo menos 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando você vai estudando a parte antropológica dessa guerra, você vai ver por que é que a guerra começou. Um doido decidiu que ele era o exemplo da deidade na terra e que todo mundo igual a ele deveria sobreviver e que todo mundo diferente dele deveria morrer. E aí ele criou um desejo de criar a raça ariana, de criar um grupo de pessoas iguais. E por conta do ego insuflado de Hitler, 2 guerras mundiais quase destruíram o mundo todo. Quando você vai para a Bíblia, você também vai ver que o ego insuflado, que pessoas inchadas, geram conflito por onde passam. A Bíblia vai contar a história de um rei poderoso, ungido por Deus, escolhido por Deus para liderar o povo de Deus, Saul. Saul, ele governava a nação de Israel. Ele tinha autoridade sobre o povo, ele saía para as batalhas e Deus era com ele. Aí chegou um dia em que Davi derrotou Golias. E as mulheres, o povo cantava para Saul quando ele chegava das guerras. Saul derrotou os seus milhares. Saul venceu e abateu os seus milhares, dizia o texto. E ele, com o seu ego insuflado, gostava disso. Aí um dia chegou Davi, que matou Golias, e começou a ir para a guerra, e começou a ser um guerreiro poderoso. E o sucesso de Davi causou uma guerra no ego inflado de Saul. Porque quando Davi começou a vir das guerras, as mulheres também começaram a cantar para Davi. E a canção era: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Quando o rei viu isso, ficou doido. O ego dele bateu no teto. Como assim? Eu sou o rei, estão falando que tem alguém melhor do que eu, como assim? E por conta disso, diz o texto, ele começou a perseguir Davi, e por conta disso, ele perdeu o trono, e por conta disso, ele acabou com a sua casa. Quantas vezes, gente, nós estamos no meio de uma peleja, de uma discussão, e que a gente sabe que não vai dar em nada, e que já era hora de fechar a boca, e que já era hora de deixar aquele negócio para trás, já era o momento, deu, está na hora, mas, por conta do ego, a gente quer ter a última palavra. Por conta do ego, a gente quer ter a última resposta. E aí a gente olha para Jesus e o que o texto diz? Esvaziou-se a si mesmo. Jesus não furou a bola de ninguém, ele esvaziou a sua própria bolinha.
A Bíblia vai contando várias e várias histórias de pessoas que viveram uma tragédia por conta do ego. E quando nós olhamos para o Jesus, Deus, homem, ele se esvaziou, primeiro para entrar no nosso mundinho, se apequenou mais ainda para entrar no ventre de Maria, se apequenou para entrar na nossa comunidade. Ele era Deus, vivia na eternidade, mas para entrar no nosso mundinho, ele esvaziou-se. Deus vai nos levar a muitos lugares, mas tem lugares que a gente não vai entrar inchado, grandão. A gente vai ter que entrar por baixo, na humildade, vai ter que se esvaziar, porque vazio a gente entra em quase todos os lugares. Gente que entende que esse comportamento é de Deus, não usa a célebre frase que diz: esse lugar está pequeno demais para mim. Já viu? Que às vezes parece que o ambiente está pequeno demais para a gente. Eu e ele aqui não dá, está pequeno demais. Ou eles ou eu. Sabe o que é isso? Não é o ambiente que está pequeno, somos nós que estamos inchados demais. É o nosso ego que está insuflado demais, é o nosso eu que está gritando demais. A gente está grande demais e o Senhor hoje está dizendo: ei, se esvazia dos títulos, se esvazia do peso, se esvazia da razão humana, se esvazia da vaidade. Ei, deixa de lado e vamos retomar, vamos reconciliar, vamos viver em paz. Vocês vão entrar em lugares que assim agora vocês não entram, mas se esvaziarem, eu vou levar vocês a lugares lindos, vazios. Porque se tiverem vazios, eu vou encher vocês com aquilo que é meu, eu vou encher vocês com a minha glória, eu vou encher vocês com o meu dom, eu vou usar vocês quando vocês estiverem vazios. Quem ministra, quem prega, quem fala da palavra de Deus, tem essa experiência. Quem serve, quem ajuda pessoas, é no dia mais vazio que você vê a glória do Senhor se manifestando. É no pior dia, naquele dia que você diz: Senhor, hoje eu não quero nem abrir a porta do quarto, hoje eu não estou para ninguém. É naquele dia que toca o telefone com alguém precisando de alguma coisa. É naquele dia que alguém bate na tua casa precisando de ajuda. É naquele dia. E aí entra o terceiro termo do Jesus homem, que ele esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo. Nós, gente, nós servimos de maneira condicional. Por exemplo, se você tiver condição financeira sobrando, enfim, você está bem, aí até dá para dar uma ajudadinha aqui, ali, né? Agora, se não tiver dinheiro, não tem o que fazer, né? Como é que eu vou servir, vou ajudar se eu não tenho? Dependendo da nossa condição, nós nos tornamos servos ou não. Se estivermos fortalecidos, bem fisicamente, a gente vai lá para ajudar, mas se estiver cansado, não vai dar. Se estiver abatido, não, quem está precisando de ajuda sou eu. O que eu vou fazer lá, Senhor? E quando olhamos para o Jesus, Deus, homem, o texto diz que ele se fez servo. Não fez os outros de servos, ele decidiu servir, e o servir de Jesus era de maneira incondicional. Jesus não servia baseado na sua condição. Certa vez Pedro estava na rua e perguntaram: o teu mestre paga impostos? E aí Pedro ficou pensando e talvez analisando na sua história com Jesus, ele nunca viu Jesus pagando imposto. Mas ele sabia do caráter de Jesus, Jesus não ia ficar devendo nada para ninguém, e aí ele falou: paga sim. E depois que ele falou que pagava, ele foi correndo para casa para perguntar para o Senhor se ele pagava mesmo ou não. E quando ele chega em casa, Jesus se antecipa e diz: Simão, Simão, de quem é lícito cobrar impostos, dos filhos ou dos estrangeiros? Aí Simão fica pensando, diz: Senhor, dos estrangeiros. Então, Simão, não é lícito que nós paguemos, mas para não escandalizarmos, pega uma vara, uma linha, um anzol e vai lá na beirada da praia e vai pescar, e o primeiro peixe que você pegar, o primeiro, não fica pescando muito, no primeiro você vai abrir e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda para pagar o meu recurso e o teu. Quando Pedro vai para casa e Jesus se antecipa, Jesus começa dizendo:
Simão, o imposto deve ser cobrado de quem é de fora, porque os filhos são isentos de impostos. É por isso que tu nunca me viu pagar imposto, Simão. Jesus estava reivindicando aquilo que Davi conquistou quando matou Golias. Jesus é da tribo de Judá, Jesus veio da linhagem de Davi, Jesus veio debaixo dessa escala hierárquica e familiar. Quando Davi derruba Golias, a promessa do rei qual era? A família desse menino jamais pagará impostos. E Jesus recorre a esse texto para dizer: eu não estou devendo, ô Pedro, mas para não escandalizá-los, porque talvez eles não tenham conhecimento profundo da lei, tu vai lá e pesca. Olha que coisa extraordinária. Jesus não tinha o recurso, mas ele não reteve o conhecimento que ele tinha de gerar riqueza na vida de Pedro. Porque talvez você não tenha o dinheiro hoje, mas você sabe como é que faz, você sabe como é que vende, você sabe aonde o recurso está, você é uma ponte. Mas quando a gente está quebrado, a gente diz: cada um com seus problemas. Não deu certo nem para mim, tu estás doido. E aí você vê Jesus, que quando tem a oportunidade de servir, ele diz: olha, eu não preciso de dinheiro mesmo, mas esse menino aqui eu vou mudar a vida dele. Pedro, vai lá, tu vai ter uma experiência sobrenatural. Tu já pescou de rede, já pescou com barco, agora tu vai pescar com linha. Todo mundo vai ficar te olhando. Meu Deus, aquele grande empresário agora sentado na beira da praia pescando com linha. Meu Deus, ele se acabou. Só que quando você começa a fazer algo novo, debaixo da vontade do Senhor, pode até causar estranheza nos outros, mas vai dar certo. Como é que a gente não se apaixona por um Jesus desse? Jesus servo, que não servia de maneira condicional, mas de maneira incondicional. Às vezes nós estamos cansados, e tem gente que se estiver cansada, deleta porque ele vem igual um zumbi, ele não sabe o que diz, meu Deus, é uma tragédia, até o humor dele, tem gente que fica mal-humorada com fome, já viu? Meu Deus, ficou com fome, entra o inimigo nele, meu Deus, é uma coisa terrível. E se pedir para servir com fome, dá? Não, com fome não vai dar. Cansado, o senhor não sabe o cansaço que eu estou, não vai dar, me tira aí. E aí você vai ver Jesus, olha se Jesus serviu. Ele vem cansado do caminho, diz o texto. Senta na beira de um poço para tomar uma água. Os discípulos entram na cidade para comprar comida, porque eles vieram trabalhando o caminho todo. Jesus está cansado. Olha aí, cansaço é coisa de homem. Jesus, que era Deus, mas Jesus homem, o pai manda escrever, diz aí que meu filho cansou. Diz aí que nessa caminhada o meu filho passou por dificuldades, ele sentiu seu corpo físico padecendo. Escreve aí para que aqueles que são humanos e naturais saibam que o filho passou por tudo, mas venceu. Vocês vão fazer as obras que eu faço e farão obras maiores do que essa, disse o Senhor. E aí, cansado, vem uma mulher saindo de dentro de Samaria. E a mulher sai com um balde para tirar água. Quando ela vem vindo, Jesus faz o raio-x da vida dela inteira. E bem ele cansado, podia ficar quietinho, sentado no poço, deixar ela pegar água e ir para casa, né? Porque ele estava cansado. Mas quem é servo e tem espírito de servo, ele deixa tudo por uma oportunidade de ajudar alguém. Jesus vê ela chegando, vê toda a história de vida dela, aquela tragédia, e aí é Jesus quem fala com ela, não é ela que pede ajuda. Porque essa é uma marca dos servos. Os servos não esperam ser solicitados, os servos se apresentam. Está precisando? É aquele camarada que passa empurrando um carro, meio-dia, meu Deus, o sol a pino. E você olha e diz: bem que alguém podia ajudar esse homem, né, Jesus? Povo de coração endurecido, ninguém ajuda, nunca vi. Não, Deus está dizendo: está vendo aí uma grande oportunidade de você servir? Esse camarada podia estar empurrando o carro em qualquer rua do mundo, mas botou naquela rua para passar na tua frente. Ô meu filho, é uma grande oportunidade de você servir como o Rei da Glória fez. Ministerialmente, empresarialmente, aonde você estiver, lembre-se disso.
Tem gente que você vai ajudar e essa pessoa que você vai ajudar tem um currículo tenebroso, tem um passado trágico. Assim, você chegou agora na empresa, está tentando ajudar ele, eu sei que você é bem, eu sei que assim, você é uma pessoa do bem, você crê em Jesus e tal, não quero me meter na tua religião, mas assim, ele já derrubou um monte de gente que entrou nessa função, cuidado com ele. E aí você fica, meu Deus, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Vai lá e faz o melhor que você pode. E se Deus te tirar desse lugar, pode ter preparado na tua mente, tem uma porta ampla, aberta, te esperando. Deus é aquele que abre porta, e porta que Ele abre, ninguém fecha. Não te apega a título, não te apega a nada. Faz o bem, porque o Senhor vai te recompensar. Jesus senta ali, cansado, com fome. Os discípulos enrolaram lá na cidade, demoraram para chegar com a comida. E ele está ali agora e ele começa a conversar com a mulher. Dá-me de beber, mulher. E aí ela diz, como sendo tu judeu, e eu samaritana, e mulher, tu falas comigo? Porque judeus e samaritanos não conversam. Ela estava dizendo, tu não pode se comunicar comigo, tem uma barreira entre nós, tu não percebe? Eu não faço parte do teu time. Só que quem é servo não quer saber se é do time dele ou do adversário. Tem uma possibilidade de ajudar? Está aqui a minha mão. Façam o bem a todas as pessoas enquanto vocês têm oportunidade, é o que diz a palavra. Tudo que fizerem, façam como para o Senhor. Tem gente que tem um espírito complicado. É mais ou menos assim. O navio está andando e tem um monte de trabalho no convés, mas ele está sempre cansado, e na verdade ele queria ir para o outro lado, mas decidiram ir para lá, então ele está até indo, mas está indo contrariado. É aquele que deu a ideia, mas não pegaram a ideia dele, pegaram da direita. Então ele até faz, mas faz contrariado, porque quer saber. E aí alguns se escondem lá embaixo, no porão do navio, e não bastando não ajudar, eles ficam lá embaixo fazendo buraco no casco do navio. Vai afundar, vou lá ver, não, vai afundar, mais um furo, vambora, vai afundar. Quem é o primeiro a ser engolido pelas águas se o navio afundar e o cara está lá no porão? Sabe o que Deus está dizendo? Não importa quem está liderando o negócio, se você tem oportunidade de servir, foi para isso que eu te criei. Meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho nunca será em vão. Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos falar que Ele, como homem, deu uma aula de como se serve a Deus. E sendo Deus, Ele deu uma aula de como ser homens, mulheres. Usar a boca para o bem, servir com todo vigor, esvaziar-se, se apequenar e, sobretudo, um coração e um caráter que não se apega a títulos. Tem títulos que talvez Deus está tirando aí do teu caminho, está doendo, está doendo, mas é por falta de apego a esses títulos que o Senhor vai promover algo novo na sua vida. É por se desapegar de algumas coisas que você vai ter capacidade de manobra. Ontem estava falando aqui com alguns irmãos. Às vezes a gente cria tanta coisa à nossa volta, cria tanta estrutura, que a vida inteira ela está focada, está indo. Mas se você precisar mover a sua vida a 1 metro, você não tem capacidade de manobra. Você está cheio de tanta coisa que se você precisar mudar 1 milímetro, você vai ter que fazer uma manobra muito grande, não tem como. E o Senhor nos chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que o Senhor seja nessa noite o nosso guia. Que o Senhor Jesus seja nessa noite o nosso exemplo. Que o Senhor coloque no teu coração essa esperança de que Ele, sendo homem, realizou uma obra poderosa de Deus. E que, sendo Deus, nos ensinou como ser homens e mulheres melhores. Essa semana tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar na tua vida pessoal. Coloca isso no teu coração, não é para os homens, é para Deus que eu estou servindo. Quando o cansaço bater, diga para você mesmo, ei, o Espírito que está em mim é um Espírito eterno, e esse cansaço, essa fadiga não vai me fazer abrir mão daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu vou ser fiel até o fim.
Você recebe essa palavra no seu coração? Se coloque de pé em nome de Jesus.